Fala pessoal, beleza? Terceira aula do nosso curso Inglês Sem Gramatiquês, e na aula de hoje a gente vai abordar dois principais temas, que são eles o Subject Pronouns, que seria os pronomes de sujeito, que seriam aquelas palavras como eu, você, ele, ela, nós, beleza? E o segundo tópico vai ser aí o Possessive Adjectives, que seriam os adjetivos de possessão, de posse. Seriam adjetivos como meu, seu, dele, dela, entre outros. Antes disso, pessoal, uma informação adicional a respeito da nossa primeira aula lá sobre os números tem relação com o plural de algumas dessas unidades, como por exemplo, a centena, o milhar, o milhão e o bilhão. E essa informação é basicamente que essas unidades elas não apresentam plural em sua denominação. Então, independentemente de se for um ou mais de um dessas unidades, sempre elas vão ser descritas na sua forma do singular, né? Na escrita, na forma do singular. Então, por exemplo, 100 vai ser 100, 200, 200. Então, 100 sempre no singular. Da mesma forma para o milhar. Então, 1000, 2000, 10,000, tranquilo? E o mesmo também acontece para milhão e bilhão. Então, 1 million, 10 billion, 10 million, 1 billion, 50 billion. Tranquilo? Então, essas unidades elas não vão apresentar um plural, né, com S na sua escrita. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Primeiramente, vamos falar sobre os Subject Pronouns, que são os pronomes de sujeito. E como o próprio nome sugere, né, o próprio termo sugere, vai ter uma relação com o sujeito da frase. Então, vai ser quem causa a ação em determinada frase. Então, por exemplo, se eu falar eu amo você, então significa que eu estou exercendo a ação, né? Então, eu amo você. Então, nesse caso, o eu seria justamente o I. Então, eu, a gente fala I. Depois do I, né, do eu, a gente tem o you. You. Então, tanto o I quanto o you é bastante conhecido, né, pra gente. É só tomar como exemplo aí a frase I love you. Então, eu amo você. Esse you especificamente, ele não faz a função do sujeito, mas coincide, né? Ele tem a mesma escrita nas duas situações. Então, a gente pode usar o you, né, como sabendo que significa você. Depois do you, temos o he, que significa uma terceira pessoa do sexo masculino. Então, para a gente associar, para a gente ter como exemplo, a gente pode pensar, né, naquele personagem do desenho animado que se chama He-Man. He, né, justamente faz alusão aí a ele ser um homem, né, ser uma pessoa do sexo masculino. Após o he, nós temos o she, que é justamente o oposto ao he, né? Vai se referir aí a uma pessoa do sexo feminino, né? Uma terceira pessoa do sexo feminino. Então, da mesma forma, a gente também tem um personagem, né, mais antigo, aí o pessoal mais jovem talvez não conheça, que é justamente a She-Ra, né? She-Ra. Então, se para o homem a gente tem He-Man, para a mulher a gente tem She-Ra. Então, a gente tenta aí, né, tomar como exemplo para que a gente não confunda, não troque esses dois pronomes. Depois do she, nós temos o it, que é um pronome neutro. Então, para situações em que queremos nos referir a objetos, por exemplo, nós vamos utilizar o pronome it. Esse pronome também ele é utilizado para animais, por exemplo, tá? Então, sujeitos que não vão ter um sexo definido, né? Existem algumas curiosidades, como por exemplo, quando se fala em embarcações, como navios, barcos, comumente a gente vê as pessoas se referindo a eles como she, né? Então, apesar deles serem um objeto que teriam que ser chamados na forma de it, em algumas ocasiões a gente percebe em filmes, geralmente a gente percebe esse tipo de situação, em que as pessoas, né, os personagens, se referem a barcos, embarcações como she.
E também animais, como animais de estimação, né, animais domésticos, as pessoas têm estes, né, como integrantes da família. Então, em vez de chamá-los de it, vai chamar aí de she ou de he, a depender, né, de se é macho ou fêmea. Depois do it, nós temos o we, que significa um conjunto de pessoas, enquanto a pessoa em que fala, né, se inclui nesse grupo. Então, we are studying English. Então, nós estamos estudando inglês. Então, um exemplo é só a gente pensar naquela música, né? We are the champions, my friend. Então, nós somos os campeões, né? Então, é uma forma da gente também fixar o significado do pronome we. Depois do we, nós temos novamente o pronome you, só que dessa vez no plural. Então, se o primeiro you significa você ou tu, o you do plural vai significar vocês. Então, vai ser um conjunto de pessoas, né, duas ou mais, em que o interlocutor, né, a pessoa que fala, não faz parte desse grupo. Então, se o we, quem fala, faz parte do grupo, e o, ela está de fora. Então, seria basicamente o nosso voz, né? E por último, nós temos o pronome they. Mais uma vez aquele sonzinho de TH. Então, vai ser um som aí perto do T, né, e perto do S. Vai ser um sonzinho tipo they. Então, o they, ele vai se referir ao plural de terceiras pessoas, ou seja, pessoas que não estão sendo referidas diretamente. Então, por exemplo, se eu tenho um plural de he, ou seja, duas terceiras pessoas do sexo masculino, a gente vai se referir a eles como they. Se eu tenho duas pessoas do sexo feminino, ou seja, duas she, a gente vai se referir a elas como they. Então, não existe a distinção entre gêneros, né, no inglês. Então, o plural é sempre genérico. Então, se for um she com um it, um he com um she, qualquer conjunto desses pronomes, o plural utilizado deve ser o they. E na segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos abordar os possessive adjectives, que são justamente os adjetivos de possessão, de posse. Então, são aqueles adjetivos que vão dar uma qualidade a alguma coisa, né? E que vai indicar a posse dela. Então, por exemplo, my name is Vitor. O que isso quer dizer? Que o sujeito aí é o meu nome, né, na frase, porque meu nome é. E o adjetivo my vai dar qualidade a esse sujeito. Ele vai identificar de quem é esse nome. Então, my name is Vitor. Esses adjetivos vão ter essa função de caracterizar a posse. Então, o primeiro adjetivo que nós temos é justamente o my. Então, sempre que a gente quiser indicar que algo é nosso e ele na frase indica o sujeito, a gente vai utilizar o adjetivo my. E um exemplo clássico é justamente esse, né? My name is Vitor. O segundo adjetivo é your. Então, a partir da semelhança com you, a gente já subentende que eles têm uma relação. Então, se you significa você, your significa seu. Então, outra frase aí bastante conhecida é aquela que fala What is your name? What is your name? Então, qual é o seu nome? O próximo adjetivo é o adjetivo his. Então, para a gente lembrar a que ele se refere, é interessante a gente fazer uma associação com o som do pronome he. Então, se ele é he, dele vai ser his. Ele, he, dele, his. O próximo adjetivo é o adjetivo her. Então, apesar da semelhança da escrita com o he, a gente não pode confundir esses adjetivos. Então, é importante a gente lembrar que o he está para o his e o her está para o she.
já que her significa dela. Então uma forma também da gente lembrar, não sei se vocês conhecem, é que existe uma cantora em que o nome dela, o nome artístico, é justamente her, que significa, né, ela ou dela, a depender da ocasião. O próximo adjetivo é o adjetivo it, né, que é o it aí sem o apóstrofo, e significa justamente a posse, né, de algum atributo que se refere a um sujeito que não tem um gênero definido. Então, por exemplo, objetos. Então, se eu quiser falar que a perna da cadeira está quebrada, então eu vou falar its leg is broken. A perna disto está quebrada. E esse it, ele é diferente de outro it que é bastante conhecido. Então, por exemplo, quando a gente pergunta a hora e a gente fala assim, what time is it? A gente responde da seguinte forma, it's 7:30, por exemplo, né? São 7:30. Então esse it significa as palavras it e is de forma contraída, enquanto que o adjetivo it, ele é apenas uma palavra, beleza? O próximo adjetivo é o adjetivo hour, hour, que tem o mesmo som da palavra hour, que significa hora, porém se escreve sem o H. Então, por exemplo, the earth is our planet. A Terra é nosso planeta. The earth is our planet. Mais uma vez nós temos o your, né? Só que dessa vez significando aí o plural, beleza? Significando aí seus. Então, se eu tenho um grupo de pessoas, eu posso perguntar, what are your names? What are your names? Beleza? Então, quais são os nomes de vocês? E uma informação interessante, pessoal, é que no português, por exemplo, a gente pode falar Fernando foi à praia com seus pais. Então, mesmo a gente falando a palavra seus, né, que teoricamente significaria os pais de quem eu estou falando, né? Então, pessoal, Fernando foi à praia com seus pais. Então, mesmo que eu esteja falando seus pais, a gente subentende que eu estou me referindo aos pais do Fernando, não é isso? Mas no inglês isso não acontece. Se eu falar Fernando is going to the beach with your parents, a partir do momento que eu uso your, eu estou me referindo a algo da pessoa que eu estou falando. Então, se eu falar Fernando is going to the beach with your parents, Fernando está indo à praia com seus pais e não os pais de Fernando. Então, para a gente distinguir, né, essa informação, a gente tem que utilizar justamente o pronome adequado. Então, Fernando is going to the beach with his parents. Então, com os pais dele. Então, Maria está indo à praia com seus pais, né, os pais dela. Então, a gente fala, Maria is going to the beach with her parents. E por último, pessoal, o último adjetivo que nós temos é o adjetivo there. There. Então, se para o sujeito nós temos they, para a posse desse sujeito nós temos there. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar onde está o professor deles, eu devo perguntar where is their teacher? Where is their teacher? Então, professor deles. Beleza? Então, there vai significar posse daqueles três sujeitos que são terceiros. Então, se eu tenho mais de um he, she ou it, né, se eu estou me referindo a pessoas ou coisas terceiras no plural, eu vou utilizar o adjetivo there. Então, pessoal, esses foram os temas da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio e ficamos abertos aí a questionamentos, a dúvidas, beleza? Tanto aqui nos comentários quanto nos nossos canais aí de outras redes sociais, tá? Como o Instagram, que vai estar aí na descrição desse vídeo. Então, valeu, pessoal. Fiquem bem e até o próximo vídeo.